Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O aborto é uma questão polêmica e que divide opiniões. Mas, para além da fé ou da filosofia, existem os fatos. Atualmente, no Brasil, acontecem mais de 1 milhão de abortos e 250 mil internações por complicações de procedimentos clandestinos. O tema em questão hoje é o aborto e a saúde pública. A nossa convidada é a pesquisadora da ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política, Sônia Correia. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Bom dia, Fátima. Nós hoje temos uma legislação vigente que é de 1940, né? A legislação brasileira em relação ao aborto tem 75 anos. Ela foi instalada na reforma do Código Penal feito durante um período autoritário, que foi o Estado Novo. Que só abria exceções, quer dizer, o aborto está criminalizado e se permite o aborto no caso de risco de vida da mulher, né, que é o risco de vida da mãe no texto, e no caso de estupro. Posteriormente, e muito recentemente, a partir da apresentação de uma arguição de preceito fundamental no STF, que foi uma iniciativa levada pela ONG Anis e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, em 2004, o Supremo emitiu uma decisão favorável ao aborto, a suspender a criminalização do aborto no caso de anencefalia. Mas isso é uma decisão absolutamente recente, de 2012, e com muitos problemas de implementação. Assim como a implementação da legislação de 40, que permite o aborto nos casos de risco de vida, e especialmente estupro, violação sexual, a sua implementação também deixa muito, muito a desejar. Né? O acesso a serviços de aborto legal no Brasil, que começaram, para você ver como essa é uma batalha árdua e difícil, a lei é de 1940. O primeiro serviço no sistema público de saúde que possibilita as mulheres aceder ao aborto no caso de estupro, foi instalado em São Paulo em 1989, ou seja, 49, quase 50 anos depois da lei penal de 1940, porque estava na lei, mas ninguém conseguia acesso. Ela não tinha acesso. Né? E desde então houve todo um esforço do movimento feminista, de profissionais de saúde comprometidos com a questão do aborto como um grave problema de saúde pública, para expandir o número de serviços que deem acesso, nos dois casos, que é o risco de vida e o estupro, sendo que a gente deve dizer que sempre a questão do risco de vida, ela sempre foi mais acessível, porque ela, de maneira geral, é resolvida pelos médicos, né? É uma decisão que se dá mais no âmbito sanitário, mais no âmbito da biomedicina. A questão maior era, de fato, o aborto no caso de estupro. E, embora tenha se feito um esforço muito grande, a expansão desse serviço está praticamente paralisada. Nos últimos, diria, 8, 6 anos, não houve nenhuma expansão efetiva. Então, você tem um serviço na cidade do Rio de Janeiro, o número de serviços de aborto legal praticamente estancou, o que é um problema. E o acesso ao aborto no caso de anencefalia também continua bastante limitado. Então a gente tem uma legislação, mas a gente não tem acesso. Eu acho que isso é uma coisa importante a pontuar. A gente começou falando aí da legislação em 1940. Vamos falar dessa linha do tempo? O que foi feito de lá para cá? Bom, a legislação de 40, como eu disse, foi uma legislação adotada no momento autoritário, né, um dos momentos da chamada modernização conservadora do Brasil. Dito isso, eu acho que é interessante sublinhar
que a legislação brasileira de 1940, significativamente, ela era bastante avançada para a sua época. Por exemplo, é uma das poucas legislações na América Latina que abriu a possibilidade do aborto no caso de estupro, né? A maior parte das legislações só contemplava o risco de vida ou estupro no caso de pessoas com deficiência, de capacidade, etc. Então, a legislação de 40, apesar de ser de um momento autoritário, ela era uma legislação para o seu tempo razoavelmente progressista, né? Tanto que a reforma que se faz agora no Chile vai ser uma reforma que passa do zero, aborto é homicídio simples, para uma legislação que vai contemplar os 3 casos brasileiros e mais o permissivo de saúde. De 40 até hoje, o tema do aborto ficou silenciado durante muitos anos, até o que a gente chama o surgimento da segunda onda feminista, né? da segunda metade do século XX. As primeiras manifestações públicas em relação ao problema do aborto como um tema de direitos da mulher, como um tema de risco de vida, de risco de saúde, foram acontecendo no Brasil no começo dos anos 80, na ebulição da redemocratização, né? E, muito significativamente, um primeiro projeto. Se você pensar que em 81 aconteceu uma primeira manifestação pública sobre aborto no Rio de Janeiro, um grupo que chamava Coletivo Feminista, uma clínica foi fechada pela polícia e, em plena ditadura militar, 81, o presidente Figueiredo, né? Esse grupo foi para a rua protestar contra o fechamento da clínica, quer dizer, uma ação política muito audaz, né, para a sua época. E 2 anos depois, a deputada pernambucana Cristina Tavares, em 1983, em conversa com o movimento feminista, ela apresentou um primeiro projeto de lei para descriminalizar o aborto, que chegou até a Comissão de Constituição e Justiça e de lá não passou, né? O outro momento crucial para a trajetória do debate legislativo, né, e político sobre aborto no Brasil é a Constituição, 1986-1988. Porque nesse momento houve uma proposição por parte, fundamentalmente, então, da Igreja Católica, de inclusão na Constituição brasileira de uma premissa no preâmbulo constitucional de direito à vida desde a concepção. Acho que é importante dizer que, nesse momento, vários países católicos estavam reformando suas constituições, as Filipinas, alguns países latino-americanos, e que o Vaticano fez lobby direto em todos esses países para a inclusão dessa premissa do direito à vida desde a concepção. A Constituição de 1988, esse debate se deu, os constituintes de 88, 86 e 88 concluíram que a Constituição não poderia adotar essa premissa, que é uma premissa divisiva, né? No sentido de que a Constituição é o pacto possível do consenso na sociedade. E como haviam vozes que já se expressavam, naquele momento, a favor da legalização do aborto, a solução do debate constitucional foi que não se incluísse o direito à vida desde a concepção. Então, esse é um momento muito importante, porque é ele que vai abrir a possibilidade da apresentação de propostas legislativas no sentido da ampliação da legislação. Um outro movimento importante que acontece entre os anos 80 e os anos 2000 é exatamente de tornar acessível isso que a legislação dizia que era permitido, né? Porque estava na lei que uma mulher estuprada podia ter um acesso ao aborto, mas isso era uma irrealidade, tá certo? Eu tive experiência, eu vivi muitos anos em Pernambuco, eu tive experiência de chegar em serviços públicos de saúde com jovens estupradas, inclusive com prova do Instituto Médico Legal, e solicitar um aborto, jovens que tinham engravidado em situação de estupro, e o médico olhar para a gente e dizer: eu não vou fazer esse aborto nunca, porque o que vai responder, como eu vou explicar isso ao pai dessa criança? Esse era o tipo de resposta que a gente tinha no serviço de saúde.
Então, o outro movimento importante que é paralelo, que é de assegurar que a legislação permitisse o acesso ao aborto nos casos legais. O primeiro serviço foi criado em São Paulo em 89, mais alguns serviços foram criados em São Paulo em 89. O deputado Eduardo Jorge propôs uma legislação nacional que se chamava PL 20 para fazer com que esses casos fossem respondidos pelo SUS. Esse projeto foi só votado em 1997 e foi criou muita polêmica, paralisou o debate, porque ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e ganhou por um voto, que foi da relatora. E como o debate ficou paralisado, naquele momento, a partir da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, ligada ao Conselho Nacional de Saúde, nós tomamos a iniciativa de produzir uma resolução do SUS para regulamentar o acesso aos serviços para mulheres vítimas de violência, que incluísse o acesso ao aborto legal. E em 2004 criou-se o Executivo, a Secretaria, na época a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, chama uma comissão especial, convoca uma comissão especial, tripartite, com sociedade civil, parlamento e executivo, para discutir uma proposta de reforma legal. Essa comissão trabalhou entre dezembro e julho de 2004 e 2005, fez uma proposição, que é uma proposição, a meu ver, muito adequada, né? De legalização, porque ela não só descriminaliza o aborto, excetuando os casos de aborto forçado, como define como o acesso ao serviço vai ser feito pela via do Sistema Único de Saúde, determina idades gestacionais, até 12 semanas em qualquer circunstância, até 20 semanas no caso de violação e até quando seja necessário no caso de risco de vida para a mulher. Mas o Executivo, ao fim do processo, por razões de ordem política, no tumulto da crise do mensalão, terminou retrocedendo, digamos, de apresentar esse projeto de lei com a força ou o empenho necessário. Você sabe que no Brasil, tudo que é projeto do Executivo, né, de lei, esse é um país, e os países da América Latina em geral, né? O Executivo produz mais lei do que o Legislativo, né? Um pouco a nossa tradição política. Então, você sabe que no Brasil, que quando o Executivo quer aprovar alguma coisa, ele faz por onde, né? Não aconteceu isso com esse projeto. O projeto foi entregue, mas sem o empenho necessário. O fim desse ciclo, quero entender que é o fim desse ciclo de retrocesso, é marcado, a meu ver, pela apresentação do projeto de lei do deputado João Willis, agora em março, né, no dia 24 de março, de que somos apoiadoras, várias de nós conversamos com ele sobre isso, mas, enfim, que marca no parlamento, não acho que é na sociedade, marca no parlamento um sinal de dizer, bom, agora nós temos uma proposição que é de ampliação da legislação, que é de reconhecer o aborto como, de novo, reconhecer o aborto como um grave problema de saúde pública, como uma questão de direito de decisão das mulheres sobre a sua vida reprodutiva. Eu acho que vamos apostar que seja um ponto de inflexão importante. Pois é, a gente tem esse projeto do João Willis de descriminalização até 12 semanas de gestação, não é isso? E temos aí 31 propostas no sentido contrário, né? Tem várias proposições, eu não tenho informação assim detalhada sobre o conteúdo de todas elas, mas elas são em grande medida restritivas. Há proposições que querem proibir a disseminação de informação sobre aborto, por exemplo, né? Essa é uma das proposições que está lá. Mas eu acho que dessas todas, as que nos preocupam mais, as vozes dos setores, atrizes, atores, que no Brasil são favoráveis a uma ampliação da legislação do aborto como um tema de democracia, como um tema de direitos humanos, como uma questão de saúde pública, são 3 proposições. Uma delas é o chamado Estatuto do Nascituro, que está em tramitação desde 2010, que, na essência, né, o seu conteúdo substantivo é de definir que o embrião é um sujeito de direitos. E agora, recente, essa está em tramitação há bastante tempo, já passou por várias comissões,
E recentemente, quer dizer, do começo do ano para cá, o deputado Eduardo Cunha, ao assumir a presidência da Câmara, favoreceu o desarquivamento de uma proposição que estava arquivada, que é uma emenda constitucional que propõe o direito à vida desde a concepção, isso na Câmara. E, para reforçar essa proposição, o senador Magno Malta, que todo mundo sabe é um pastor evangélico, muito conservador, está fazendo uma proposição semelhante no Senado. Elas, se eventualmente aprovadas, elas vão eliminar as possibilidades de aborto que existem na legislação brasileira. Então, aprovadas essas proposições, vão fazer do Brasil, vão colocar o Brasil na lista dos países, a lista mínima, na lista quase que minúscula. Hoje são 3 países que não permitem o aborto em nenhuma circunstância, que é El Salvador, Nicarágua e Chile. Nem no mundo islâmico você tem legislações tão restritivas quanto essas, que estão na América Latina por influência do dogmatismo religioso, especialmente do dogmatismo católico, mas não apenas. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre aborto e saúde pública. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Né? Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre aborto e saúde pública. A nossa convidada é a pesquisadora da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Sônia Correia. Sônia, a gente estava falando do Brasil no cenário. Uma franca tendência dominante de criminalização desde o começo do século XIX. Né? Isso vem basicamente do Código Napoleônico, não vem tanto da norma católica, mas vem mais do Código Napoleônico. No caso do Brasil, por exemplo, o Código de 1830, que é o primeiro Código Penal, já penalizava o aborto, mais significativamente não penalizava a mulher que abortava. O autoaborto não era penalizado, era o aborto feito por outros. Né? Isso prevalece no mundo até, e aqui eu estou falando sobretudo Europa, Estados Unidos, até a segunda metade do século XX, com exceções, né? Algumas. Uma dessas exceções é a Rússia, que legalizou o aborto imediatamente após a Revolução de 17, por influência das vozes feministas comunistas da época, né? Depois você vai ter um movimento de legalização do aborto, curiosamente no Japão, num contexto de controle de população. Não é um aborto que foi legalizado porque as mulheres, numa perspectiva de direitos das mulheres ou de saúde pública, mas porque houve uma imposição de controle populacional no pós-guerra no Japão feita pelos norte-americanos, e o acesso ao aborto fez parte disso. Na Rússia há um retrocesso com o Stalin, né, que depois vai se flexibilizar de novo, e o aborto, depois dos anos 40, 50, passa a ser legalizado em toda a zona de influência soviética, Europa do Leste, né, România, Polônia, Tchecoslováquia, todos esses países. E a gente vai ter Cuba. Eu fiz essa história porque é significativamente o primeiro país a legalizar o aborto numa perspectiva nacional na América Latina foi Cuba em 1961, né? Por influência dessa trajetória socialista, né, do debate sobre aborto, não foi por outra razão. Antes, inclusive, das reformas legais de aborto na Europa e nos Estados Unidos. Começa pela Inglaterra,
final dos anos 60, Suécia, Holanda, França, 1974, 75, Itália, mais ou menos no mesmo período. A decisão, no caso da Europa, são basicamente reformas legais. Ou seja, isso vai para o parlamento, tem um debate público, tem debate de processo legislativo, tem argumentos jurídicos, tem argumentos legais. No caso americano, foi uma decisão da Suprema Corte, em 1973, que é o caso Roe versus Wade, né? Não é uma decisão legislativa, né? É uma decisão da Corte. E depois, vamos dizer, essa é a segunda onda. Nesse período você tem a legalização do aborto na Índia e em alguns países asiáticos, num contexto de controle populacional. E aí você vai ter a última onda de ampliação da legislação, que é pós anos 90, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter Portugal, né? Plebiscito, 2007. A Espanha, mais recentemente, isso está em debate lá ainda, mas é posterior, ampliação da legislação dos anos 80. Vários países africanos, a começar pela África do Sul, que legalizou o aborto em 1996. E a última reforma legal africana foi Moçambique agora, no começo do ano, tá certo? É aborto legal. Moçambique hoje tem aborto legal. E no contexto latino-americano, tivemos retrocessos nesse período. Eu já falei da minúscula lista dos países que não permitem aborto, caso nenhum. O Chile reformou essa legislação para trás em 1980. El Salvador em 1994. A Nicarágua em 2007. Ou seja, muito recentemente, né? Mas a gente tem também reformas bacanas, né? Quer dizer, no sentido da ampliação. A primeira delas não é na América Latina, falando do espanhol e português, mas é no continente, foi a Guiana, em 1995. A primeira, na verdade, é Barbados, no Caribe, em 1986, o aborto é legal. Depois vem a Guiana, em 1995. E, em seguida, você tem 3 reformas legais recentes que a gente tem que valorizar muito. A primeira delas foi uma decisão da Corte Constitucional Colombiana, em 2006, que ampliou os permissivos legais muito. A Colômbia tinha uma lei muito restritiva e ampliou os permissivos legais também, incluindo o risco de saúde, física ou psicológica. Depois vem, em 2007, a reforma legal do Distrito Federal no México. E, finalmente, a reforma do aborto no Uruguai, em 2012, que é a mais recente e que tem um mérito no contexto latino-americano, de ser uma reforma nacional. Não é como no México, só no Distrito Federal. E não foi uma decisão de cortes, como na Colômbia, né? O Uruguai é interessante porque não é um salto do nada para uma legislação que legaliza o aborto. Você tem movimentos de ida e volta, tem muito debate, é um ciclo longo, que teve momentos de tensão, né, importantes. Mas o que é fundamental é que em 2002, 2001, 2002, há uma proposição em razão do aumento das mortes maternas por aborto, num país onde a mortalidade materna é historicamente muito baixa. Então, 2 mortes é um escândalo, né? Isso é diferente do Brasil. Nós temos taxas inaceitáveis, escandalosas de morte materna, por várias causas. Então, morrem 2 mulheres de aborto e ninguém se escandaliza, né? Porque a taxa de morte materna é horrível. Então, fica numa vala comum. Isso é muito ruim, né? Eu acho que toda e qualquer morte materna devia ser razão de escândalo, porque são mortes evitáveis. Em todos os casos, inclusive a morte por aborto. Mas no Uruguai, com uma taxa muito baixa, quando morre uma mulher ou 2 mulheres por aborto, e é um país pequeno, esse é um escândalo. Então, médicos sanitaristas comprometidos com a saúde da mulher, comprometidos com a redução da morte materna, criaram esse programa que se chama Iniciativas Sanitárias, que é dizer, bom, é como redução de danos e riscos no caso de drogas, né? Como é redução de danos e riscos no caso de drogas? A gente sabe que a droga vai continuar sendo usada, não é isso? A legislação proíbe, mas as pessoas vão continuar usando. Então, qual é a abordagem? A abordagem é oferecer a essas pessoas condições de fazer uso de droga de uma maneira que seja menos danosa
para a sua saúde e que reduza contágio, infecção por doenças que são transmissíveis por agulhas, que é a distribuição de agulhas. A lógica das iniciativas sanitárias é parecida. O aborto é ilegal, o fato de ser ilegal não impede em lugar nenhum que as mulheres recorram ao aborto ilegal em condições inseguras. Os profissionais de saúde, os sistemas públicos de saúde têm a obrigação de fazer uma intervenção de redução de danos. Ou seja, se você sabe que uma mulher vai recorrer a um aborto, seja usando medicamentos, seja recorrendo a uma clínica, você deve dar a ela todas as informações necessárias para que esse aborto tenha menos risco. E pós-aborto, ela deve voltar para que você possa oferecer a ela meios anticoncepcionais. Então, esse programa começa a se implementar no Uruguai por volta de 2002. Então, você tem um conjunto de ações, efetivamente. O que se sabe do Uruguai, ainda não existem dados precisos, isso é um desafio lá que eles estão vendo, de ter dados suficientes para demonstrar redução do número de abortos. Mas o que se sabe no Uruguai é que a legalização, e também no México, né? Nos países que legalizaram recentemente, que a gente tem informação que é México e Uruguai, legalizar o aborto não aumenta o número de abortos, né? Porque isso é o grande mito, né? Políticos, pastores, padres, bispos, todas as pessoas que são contra o aborto, o primeiro argumento é essa imaginação, esse imaginário de que as mulheres são umas irresponsáveis, né? Que as mulheres abortam porque gostam, né? Que as mulheres abortam porque não tomam cuidado e que se o aborto estiver legalizado, elas vão não se despreocupar. Não é assim. Todos os países em que o aborto foi legalizado, e agora a gente tem a experiência do México e mais recentemente do Uruguai, não há nenhuma indicação, não há nenhum indicador de que o número de abortos tenha aumentado. E, na verdade, se você dá acesso ao aborto legal com uma política ampla de saúde reprodutiva, com informação, com educação sexual, com acesso à anticoncepção, a perspectiva é que o número de abortos vai se reduzir, não que ele vai ser ampliado. Né? Vamos falar então dos argumentos, dos principais argumentos que temos hoje no Brasil. Tem o argumento totalmente contrário a qualquer tipo de aborto, porque está na linha de que a vida acontece na fecundação. Né? Tem o argumento de que há a possibilidade até a 12ª semana, porque biologicamente o sistema nervoso central do feto só é formado a partir daí e antes disso não há consciência, né? E tem o pragmatismo, já que o aborto vai acontecer, que seja feito por médicos e em condições ideais, né? O aborto foi e continua sendo um âmbito de direito ou de possibilidade de que as mulheres possam tomar decisões sobre as suas vidas. Ou seja, o argumento do direito da mulher decidir sobre a reprodução, ele não, a meu ver, né, ele não é absoluto, ele não é um único parâmetro que a gente deve utilizar, mas ele continua sendo um argumento fundamental e a gente não deve perdê-lo de vista, tá certo? Acho que há um argumento muito importante que é de ordem de justiça social, né? A criminalização do aborto. Assim como acontece com qualquer política criminal, né? Em países que são desiguais, socialmente e racialmente, como é o caso do Brasil e de muitos outros, eu posso falar dos Estados Unidos também, né? Posso dar exemplos americanos, porque não é muito diferente. A criminalização é seletiva, né? Ela vai afetar, sobretudo, quem? Os pobres. As mulheres mais pobres, as mulheres com menor acesso à informação e serviços de saúde, as mulheres negras, né? As mulheres do campo, as mulheres indígenas, as mulheres mais jovens. A criminalização, os efeitos da criminalização são seletivos. Não só quer dizer que só as mulheres pobres são denunciadas e presas, há várias presas nesse momento no Brasil, como a criminalização, ao reduzir ao acesso a serviços ou possibilidades de aborto clandestino, mesmo que seja por medicamento, as que vão ser mais excluídas desse acesso serão sempre as que têm menos recursos, tá certo?
Então, eu acho que o argumento da justiça social é um argumento, por exemplo, no Uruguai, o argumento da justiça social foi absolutamente fundamental. Você é um país que é governado por uma coalizão de esquerda, né? Desde 2004. Esse argumento foi absolutamente fundamental. E tem argumentos jurídicos que são muito poderosos, né? O juiz Torres, que é um juiz de São Paulo, eu depois posso passar o texto para vocês, ele tem todo um argumento sobre o aborto como uma questão constitucional, né? Porque você tem o direito à privacidade, né? O aborto é uma decisão, aliás, a decisão da Corte Americana de 73 é apoiada no direito à privacidade. O Estado não pode intervir, essa foi a decisão Roe versus Wade. O Estado não pode intervir numa decisão íntima, tão íntima quanto é o que vai acontecer com o seu corpo e a sua vida. E o Estado deve hands off, né? Tirar, não pode intervir. O juiz Torres também considera o tema da igualdade, né? A premissa da igualdade entre os gêneros. Né? Se você considera que os efeitos de uma gravidez indesejada, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista da trajetória de vida das mulheres, pode implicar uma ampliação dos padrões de desigualdade e exclusão, você tem um argumento constitucional. E, finalmente, o argumento jurídico de que é quase pragmático, né? Mas uma lei que não tem eficácia, né? uma lei penal sem eficácia, é absolutamente legítimo questionar constitucionalmente qual é o seu valor. Então, você tem um conjunto de argumentos que podem e devem ser usados quando a gente discute o aborto. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre aborto e saúde pública. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre aborto e saúde pública. A nossa convidada é a pesquisadora da ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e coordenadora do Observatório de Sexualidade Política, Sônia Correia. Sônia, vamos falar da saúde agora, né? 250 mil casos por ano de mulheres que sofrem complicações por causa de abortos clandestinos chegando aí no Sistema Único de Saúde, né? Veja, essa é uma estimativa, né? Você sabe, quer dizer, isso é uma conta que é feita com base nos registros do SUS. A gente sabe que pode haver subregistro, né? Há que considerar que há um número importante de mulheres que nem chega ao SUS, né? A gente estima 1 milhão de abortos. Você pode pensar que algumas dessas mulheres também têm problemas que não são problemas graves de morbidade, mas que podem ter efeitos danosos e colaterais de um aborto inseguro. O fato de ela não chegar ao serviço de saúde não quer dizer que ela não tenha tido uma sequela de um aborto seguro. Eu só estou chamando a atenção disso, né? Pode ter muitas outras, né? Nesse conjunto de 1 milhão de mulheres. Quais são as principais sequelas? Bom, a principal sequela do aborto seguro é a morte, né? Inclusive, nós tivemos no Rio de Janeiro, não são os únicos casos, mas, como vocês sabem, 2 mulheres morreram, né, no ano passado, por práticas absolutamente inseguras de aborto. Então, a sequela máxima é a violação do direito à vida dessas mulheres, né? Isso que eu diria. Você pode ter sequelas de infertilidade, né? Quer dizer, a pessoa pode perder o útero, pode ter uma infecção grave, a pessoa pode ter uma infecção, que é uma infecção generalizada, que vai ter um efeito sobre o conjunto da saúde dela, né?
Então, tem sequelas físicas, um aborto conduzido em condições não assépticas e com procedimentos inadequados. Então, esse é um aspecto a considerar. Em relação ao aborto e saúde pública no Brasil, eu diria que talvez a questão mais séria ou problemática que a gente enfrenta hoje é que os princípios bioéticos e princípios éticos fundamentais do exercício da medicina, e aqui eu estou falando tanto dos profissionais médicos quanto do conjunto da equipe, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais que trabalham nos serviços públicos ou privados, que são de confidencialidade, ou seja, de que a relação médico-paciente, médico-profissional de saúde, médico-paciente, ela é sigilosa e ela deve ser respeitada, ou seja, as razões e as condições, né, da pessoa que está recebendo a atenção em saúde devem ser preservadas, a sua privacidade, o direito à privacidade, a ideia do sigilo médico. Isso tem sido absolutamente desrespeitado no Brasil no caso de aborto, né? Mulheres que chegam aos serviços de saúde têm sido denunciadas por profissionais de saúde, profissionais médicos, profissionais de enfermagem. Houve um caso no Rio de Janeiro que a pessoa foi denunciada por um homem que era um segurança privado trabalhando no hospital. Isso é absolutamente inaceitável. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de consciência, né? Eu acho que a liberdade de consciência é um princípio fundamental da democracia. As pessoas têm direito ao seu credo, às suas convicções políticas, aos seus parâmetros éticos. Entretanto, no exercício profissional, e especialmente no exercício profissional médico ou da área de saúde, é absolutamente fundamental que a pessoa não confunda, né? Não sobreponha suas crenças, suas convicções, seu modo de ver ao mundo, a maneira como ela percebe, trata e responde a uma mulher que chega a um serviço de saúde por razão de aborto. Tá certo? Não há como as concepções individuais prevalecerem sobre o princípio fundamental de que uma pessoa que precisa de assistência, e isso deve ter primazia sobre as crenças e as premissas religiosas ou filosóficas de quem quer que seja. E eu acho que, nesse sentido, isso é um campo que no Brasil precisa ser, a gente tem que dizer isso feito um mantra, entendeu? Todo dia tem que lembrar isso, porque essa fronteira é borrada permanentemente, né? Então, qualquer pessoa que chega ao serviço de saúde precisa de assistência, né? Não pode ser brutalizada, não pode ser maltratada pela prática que fez, tá certo? Isso é uma barbárie, né? Essas coisas que acontecem no sistema público de saúde do Brasil, que acontece muito com o aborto, mas acontece em outros campos da assistência também, eu acho que é o sintoma mais forte de o quanto nos falta muito para, de fato, ter uma sociedade que é regulada por premissas de direito, de respeito à individualidade, de respeito aos direitos coletivos, né? Eu acho que isso é um desafio enorme para a gente. A Pesquisa Nacional de Aborto no Brasil, ela revelou dados sobre quais são as mulheres que fazem aborto. E a grande maioria é casada, já tem filhos, não é isso? Veja, foi ótimo, né, o trabalho que a Débora e a Marilena fizeram, no sentido de, depois a Débora ampliou a pesquisa, no sentido de, mais uma vez, trazer a público, e dessa feita numa pesquisa selada, né, com a chancela do Ministério da Saúde, que dá muita legitimidade, revelar à sociedade brasileira quem são as mulheres que abortam, né? Esse aos mitos sobre aborto, né? Nós já falamos de né, que a legalização do aborto vai fazer com que ele se multiplique geometricamente. Esse mito precisa ser desconstruído persistentemente. O outro mito está relacionado, né? Porque sempre no centro desses mitos, o que a gente tem? A gente tem o tropos, né?
essa imagem das mulheres como irresponsáveis, né? Então, as mulheres são responsáveis, se o aborto for legalizado, elas vão abortar, porque elas gostam. Uma coisa pavorosa, né? E a ideia de que abortam as mulheres que são as mais irresponsáveis, não é isso? São as mulheres sem filhos, são as mulheres solteiras, são as mulheres que estão tendo relações, né, proibidas. Isso um pouco já se desfez no Brasil, mas ainda se retoma, né? Não. No mundo inteiro, o perfil das mulheres que abortam é o conjunto das mulheres em idade reprodutiva, né? Abortam mulheres solteiras, abortam adolescentes, abortam mulheres casadas. E, até onde eu conheço as pesquisas na América Latina, a maioria das mulheres que abortam são mulheres que já tiveram filhos, né? Sobretudo nas camadas mais pobres, né? Porque tem um tema aí que é o tema não só de justiça social, como de necessidade econômica, né? A mulher aborta porque ela sabe que as condições econômicas e sociais dela não permitem levar à frente uma gravidez que vai comprometer a sua carreira profissional, às vezes mulheres que estão retornando à escola, né? Que têm filhos na escola. Então, é uma decisão, a mulher casada que tem filhos, a decisão do aborto, ao contrário que é o outro mito, né? Que o aborto as mulheres abortam porque são egoístas, né? As mulheres abortam porque elas só estão pensando em si. Tem essa fantasia, eu vi num debate de Facebook recentemente, quando saiu o projeto do João Willis, um bate-boca lá no Facebook, que tinha homens que diziam, essas mulheres são umas irresponsáveis, elas são umas preguiçosas, elas querem abortar porque elas estão preocupadas com o corpo, elas querem fazer cirurgia plástica. Você tem toda uma ideologia de uma enorme violência e brutalidade sendo construída em torno dessa ideia de que as mulheres em geral são muito responsáveis. Quando a experiência e as pesquisas mostram que as mulheres, quando tomam uma decisão sobre aborto, e mais especialmente no caso das mulheres que têm filhos, outros filhos pequenos, é uma decisão que pensa nos outros, né? É uma decisão que tem em conta a sua capacidade, né, de prover, de dar o cuidado necessário. Muito raramente, se não nunca, entendeu, uma decisão que é pensada exclusivamente a partir dela. Dito isso, eu acho que é direito de uma mulher, né, tomar uma decisão reprodutiva pensando na sua saúde, pensando na sua carreira, né, na sua perspectiva de vida, o momento da vida em que ela está, em que aquela gravidez chega, né? A gravidez indesejada é indesejada, né? Quais são os outros mitos? Você falou aí do aumento, não se verifica o aumento? Não se aumenta depois da legalização. O outro é esse das mulheres irresponsáveis. As mulheres são irresponsáveis, o aborto deve ser... Tem uma certa concepção de que o aborto tem que continuar criminalizado porque isso é uma maneira de educar as mulheres a serem responsáveis, né? Isso está em toda parte, né? No caso do Mato Grosso do Sul, as mulheres que fizeram transação penal, né, para não serem presas, o juiz mandou todas fazerem trabalho comunitário em creches, com a alegação de que elas tinham que aprender a gostar de crianças, né? Na suposição de que essas mulheres não tivessem filhos e não gostassem de seus filhos. A gente está aqui mesmo no universo do androcentrismo e do patriarcado, né? Essas concepções sobre o feminino, né? Esse feminino obscuro, irresponsável, incontrolável, né? Então eu acho que esse mito tem que ser desfeito, né? Quando a gente trata de muitos temas, do aborto inclusive, ou da sexualidade, né? As mulheres são estupradas porque elas são irresponsáveis, porque elas vão onde elas não deviam ir, porque elas se vestem como não sei o quê, né? Eu acho que, não sei se é um mito, mas tem a questão de que as mulheres abortam sozinhas. Nunca a decisão é solitária, né? Sempre vai envolver o parceiro. Muitas vezes, se não sempre, muitas vezes envolve o parceiro. Envolve amigas, envolve a mãe, envolve irmãs, né?
pessoas a quem ela tem que recorrer. A decisão do aborto, a experiência do aborto, clandestino, inseguro, é uma experiência dolorosa e solitária, mas a decisão do aborto é sempre uma decisão relacional, né? Então, tem sempre pessoas envolvidas na decisão de um aborto. E se a gente sair pela rua perguntando, em vez de perguntar se você é contra ou a favor do aborto, se você sair pela rua perguntando, você conhece alguém que fez um aborto? Eu suspeito que 8 em 10 pessoas vão responder que sim, né? Então, todo mundo conhece uma mulher que abortou. Seja porque ela compartilhou antes a decisão, seja porque a pessoa teve que colaborar de alguma forma com resolver os problemas. E há pesquisas que indicam, por exemplo, com médicos, né, o Dr. Faundes e o Dr. Barcelato, no livro deles, que é ótimo, eles fizeram uma pesquisa com médicos na América Latina. E é super interessante, porque um médico será, um médico ginecologista, né, obstetra, ele será mais aberto à possibilidade do aborto sempre que ele tenha vivido uma experiência muito próxima de uma mulher que decidiu abortar. Irmã, prima, amiga, esposa, filha, né? Eles mostram claramente que a experiência de ter compartilhado com uma mulher a dificuldade, o dilema, muitas vezes até o desespero, né, da decisão do aborto, amplia a empatia com relação as pessoas abandonam, né, essa visão mitológica e clássica de que a mulher é egoísta, irresponsável, né, tá pensando só nela. É sempre uma decisão difícil. É sempre, claro, não é. Não, assim como levar uma gestação a termo, é uma decisão, não é uma decisão fácil, né? Legalizando ou não, o aborto, a decisão vai ser sempre difícil. Porque, finalmente, nós somos humanos, né? Nós pensamos, né? Nós temos essa, para o bem ou para o mal, a gente tem, homens, mulheres, todos temos essa capacidade de decidir, de pensar e avaliar, considerar e tomar decisões sobre as nossas vidas. O nosso tempo está terminando. Eu queria que você desse dicas para quem quer saber mais sobre o assunto. Há um site de uma iniciativa que se chama a Comissão de Cidadania e Reprodução, que eu acho que vocês já colocaram aí. A gente vai colocar, você pode falar? É www.ccr.org.br, que é possivelmente hoje o site que tem mais informação sobre questões de saúde reprodutiva, direitos reprodutivos e aborto no Brasil. E a página do CLAM, www.calm.org.br. O CLAM é o Centro Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, e o site do CLAM tem pesquisas latino-americanas, textos, artigos, uma vasta quantidade de informação. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da Sônia Correia e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.